Regressamos à Universidade do Nosso Tempo, um programa de televisão da Universidade Aberta para a Estação de Televisão Pública Portuguesa. Hoje vamos falar sobre o impacto da pandemia na saúde mental dos portugueses. Em estúdio estão o professor Miguel Xavier, diretor do Programa Nacional de Saúde Mental e também professor catedrático de Psiquiatria da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, e a professora Susana Henriques, da Universidade Aberta, investigadora e também com áreas de interesse na sociologia dos consumos e das dependências e educação para a saúde. Aos dois, agradeço a presença em estúdio. Sr. Professor, vou começar por si, como convidado. É recorrente termos ouvido falar muito nesta altura sobre o impacto da pandemia. Estamos a falar de que impacto? Em primeiro lugar, queria lhe agradecer o convite. Isto é sempre bom termos uma oportunidade para falar em público sobre as questões da saúde mental, para que a população também entenda um pouco o que é que se está a passar neste campo nos últimos 2 anos, ano e meio, 2 anos. Queria cumprimentar também a professora Susana. A questão do impacto é uma coisa que nos tem entrado pela porta, não é? Pelos meios de comunicação, mas também pelas nossas vivências. Eu acho que o impacto que esta pandemia teve para a saúde mental dos portugueses, eu costumo dizer que foi uma questão que nos entrou em casa, nas nossas próprias casas. Normalmente, sobre a saúde mental, nós sabíamos que era um tema habitualmente escondido, de que se fala pouco. E desta vez, todos nós tivemos algum tipo de vulnerabilidade e a questão entrou-nos em casa, é nós próprios, nos nossos filhos, nos nossos familiares, nas pessoas que nós conhecemos. De que forma? É óbvio que nós estivemos sujeitos a algo que para nós era desconhecido, e o desconhecido gera sempre ansiedade. De maneira que a ansiedade dos primeiros meses, eu lembro-me bem como é que isto foi, em março do ano passado, fevereiro, março, quando começou, havia de facto muito medo, havia a questão do desconhecido, que era muito importante, e desde logo, numa primeira fase, começaram a entrar as questões da distância, da necessidade do isolamento, e que, como sabem, confluíram no confinamento. E é aí que o impacto começa a ser, de facto, muito significativo, porque nós somos seres humanos que não estamos preparados para estar confinados. Nem sozinhos. De maneira nenhuma, quer dizer, é por isso que as pessoas, quando fazem crimes sociais graves, são presas. De facto, o facto de termos de estar em casa, em condições de trabalho diferentes, todos juntos ao mesmo tempo, 24 horas por dia, isto criou nas famílias, de facto, movimentos em que, em muitas situações, foram altamente disruptivos. O que é que apareceu do ponto de vista dos sintomas? Que é isso que eu acho que interessa à população. Apareceram fundamentalmente, e acho que muitas das pessoas que nos estão a ouvir hão de reconhecer isso nelas próprias, períodos de irritabilidade, de ansiedade, de insónia. A insónia é algo que tem-se falado pouco, mas que foi muito importante. E, às vezes, também de depressão. Nós cortámos as nossas redes sociais. Isto nos jovens foi absolutamente catastrófico. Aliás, eu diria que os dois escalões etários talvez tenham sido mais atingidos do ponto de vista da saúde mental, terão sido os jovens adolescentes e as pessoas idosas. Não é? O interessante foi verificar que isto não poupou ninguém. E eu acho que esta foi a grande diferença. E porquê é que eu acho que isto é importante? É que pela primeira vez um fenómeno vivido em tempo real no universo todo fez com que a saúde mental, que era uma coisa escondida, passasse a ser uma coisa à mostra. Foi um disclosure da saúde mental e tornou-se uma prioridade. E eu acho que é a primeira mensagem que eu acho que aqui é importante deixar, é que se o impacto na saúde mental teve aspectos muito negativos, o Covid, a pandemia do Covid, paradoxalmente, do ponto de vista da saúde mental, em termos do que é a sensibilização da população, a priorização nas políticas públicas, teve um efeito ótimo. De maneira que a vida é mesmo assim, tem os aspectos positivos e negativos ao mesmo tempo. O Sr. Professor fala muito das questões das relações familiares. Houve aqui grandes transformações. Nós não estamos habituados a estar a viver todos juntos, ao mesmo tempo, no mesmo espaço. Apesar de gostarmos todos muito uns dos outros, nós gostamos de ter os nossos espaços individuais e nós sabemos que em muitas famílias isso não foi possível. A começar desde logo pela questão da educação online, que nem todas as famílias, se tiverem 2 ou 3 filhos, têm 3 quartos para pôr os filhos separados uns dos outros. De maneira, houve aqui um confluir de problemas que, se por um lado, em algumas famílias, aumentaram os laços de vinculação que existiam, e isso também ocorreu,
E as pessoas diziam que bom estar com a minha família, eu só os via quase à hora de jantar, etc. Coisas deste género. Ao mesmo tempo, surgiram problemas provocados pela convivência, não é? E não só pela convivência, também pelo facto de os pais testemunharem questões que tinham a ver com o sofrimento psicológico dos filhos. Estas coisas não foram fáceis. Há muitos pais que dizem, para mim a parte mais difícil não foi o meu confinamento, foi ver os meus filhos confinados e ver o impacto que isto teve nas relações deles. Isso é um aspecto que nós às vezes nos esquecemos, mas que é muito importante. Sra. Professora, começámos por falar já aqui da educação e eu tenho que lhe perguntar qual é o papel da educação para a saúde. Obrigada também pelo convite, cumprimentar também formalmente o professor Miguel. Deixa-me só dizer, a propósito das respostas do professor Miguel, que é por isso que devemos falar de isolamento ou de afastamento físico e não social, porque o social não é possível, não é suportável. Claro. Nem desejável. Nem desejável, e terá com certeza impactos muito mais graves na saúde mental. Portanto, o isolamento e o afastamento em questões de saúde pública, designadamente relacionados com esta pandemia, sobretudo físico, e é do distanciamento físico que estamos a falar e nunca do social. A educação para a saúde é efetivamente uma área crítica em toda esta situação, não só, mas que provavelmente veio também tornar-se mais urgente com esta situação de crise pandémica que ainda vivemos, mas que vivemos de uma forma muito aguda e abrupta em março do ano passado. E é crítica porque, através de medidas e de ações de educação para a saúde e de desenvolvimento da literacia para a saúde dos indivíduos, consegue-se de facto que as pessoas estejam por um lado, muito mais despertas para questões que os ajudam depois a ser muito mais resilientes e muito mais protegidos em questões de saúde também mental. Como esta. Portanto, têm mais conhecimento e, portanto, sabem lidar melhor e sabem proteger-se melhor em situações de crise. E quando falamos aqui de educação para a saúde, estamos a falar da promoção da saúde no seu sentido mais amplo, não é? Em todas as dimensões, não só especificamente da saúde mental, não só especificamente da questão da ausência de doença, mas numa complementaridade mais alargada. Sr. Professor, nesta altura falamos aqui das questões da prevenção. Durante este período, a grande parte dos recursos de recursos de saúde estiveram virados para o tratamento do vírus. Como é que ficaram todas as outras doenças crónicas, nomeadamente as de saúde mental? Pois, já vai havendo dados sobre isso, não é? E aquilo que se verifica é que isso foi uma coisa transversal a várias áreas da medicina, houve, de facto, um atraso e uma desaceleração daquilo que era a prestação habitual de cuidados. E, de facto, isso existiu e não foi um fenómeno português só, foi um fenómeno internacional, como é óbvio. Aliás, dificilmente deixaria de o ser, porque nenhum de nós estava preparado, nenhum sistema de saúde estava preparado para aquilo que aconteceu. E eu acho que é importante dizermos isto. De modo que nós, quando começou a pandemia e o confinamento em março, o nosso movimento foi estabelecer prioridades. E, de facto, sendo o atingimento da saúde mental transversal a toda a sociedade, havia aqui um grupo que nós não podíamos deixar a descoberto, que era o das pessoas que tinham doenças mentais mais graves. De maneira que o nosso foco, em termos de norma, foi essa. Os serviços foram instruídos no sentido de prestar uma atenção determinante e manter a continuidade de cuidados às pessoas que têm situações mais graves. E eu acho que isso correu muitíssimo bem. Porquê que eu digo que correu muitíssimo bem? Porque quando se vão ver os números do número de consultas, número de internamentos, etc., em 2020, e se comparam as especialidades, verifica-se que houve 2 especialidades, e apenas 2, que tiveram mais atos do que no ano anterior, 2019. Foram a psiquiatria de adultos e a psiquiatria da infância e da adolescência. Isto significa 2 coisas. Por um lado, que as necessidades aumentaram, mas por outro lado, estavam lá pessoas que conseguiam dar a resposta. Agora, dito isto, e eu acho que isto é importante para as pessoas saberem e ficarem tranquilas em relação a isto, há um outro aspecto que é preciso dizer. É que a maior parte dos problemas de impacto na saúde mental relacionados com o confinamento e com a pandemia não foram de doenças mentais graves. Foram de problemas psicológicos, volto a dizer, depressão, ansiedade, insónia, etc.
E essas situações não precisam de serviços de psiquiatria. Nós não podemos psiquiatrizar as experiências humanas. O sofrimento psicológico faz parte da nossa existência. Nenhum de nós se transforma em adulto e vive sem sofrimento psicológico em determinados momentos da nossa vida. Temos de saber lidar com isso. Claro. E às vezes não temos a capacidade de lidar com isso. E para isso é que nós temos de ter estratégias para saber lidar com os fenómenos que nos ultrapassam. E eu, de uma forma muito, muito breve, acho que as pessoas que nos estão a ouvir devem ter em mente que aquilo que é mais importante é, em primeiro lugar, saber que este problema existe. Certo. Estar atento para ele. Primeiro ponto. Segundo, aprender a reconhecer em si próprios os sintomas mais importantes de quando as coisas não estão a correr tão bem. E o terceiro lugar, saber o que é onde fazer se reconhecerem esses sintomas. Uma população que conseguir fazer estas três coisas, e a literacia, e todo aquilo que é a prevenção, e aquilo que é a resiliência de uma comunidade, estamos a falar muito antes de chegar aos serviços de saúde. Uma comunidade que tenha isto é uma comunidade muito mais forte. Nós devemos deixar os serviços de saúde só mesmo quando é preciso ir aos serviços de saúde. Se nós tivermos pessoas informadas e comunidades resilientes, nós temos muita capacidade de enfrentar as crises. Aqui aprendemos que é preciso saber lidar. Sra. Professora, mas no caso das dependências, houve alterações de comportamentos? Houve certamente, ainda não há muitos dados sobre isso e particularmente sobre Portugal, sobre essa evolução em Portugal, mas há alguns indicadores que nos permitem perceber que alterações houve. Desde logo naquele período inicial de confinamento, em que estavam todas as fronteiras fechadas, em que estava tudo, até os movimentos todos muito condicionados dos indivíduos, sabemos que houve maior dificuldade de acesso, designadamente a substâncias ilegais, não é? Portanto, houve aqui eventualmente alguma retração e poderá ter havido alguma substituição por outro tipo de substância ou de comportamento em alguns casos. Depois temos aqui um outro fenómeno das dependências sem substância. E estamos a falar, por exemplo, das tecnologias, estamos a falar, por exemplo, dos jogos online, estamos a falar, por exemplo, das apostas online. E se é verdade que, mais uma vez, por exemplo, pensando nas apostas online associadas aos eventos desportivos, se naquele primeiro momento também não havia eventos desportivos e, portanto, também não havia essa possibilidade de apostas, havia toda uma outra panóplia de possibilidades que foram certamente desenvolvidas e apoiadas e aproveitadas pelos indivíduos que estavam mais vulneráveis, desde logo os jovens, como foi aqui referido, por todos os condicionamentos criados por estarem em isolamento, por estarem mais tempo em casa, por terem mais tempo em que estavam limitados de ter outras atividades que teriam em situação regular e que, por esse motivo, acabaram por estar muito mais tempo nos jogos online, ter entrado, por exemplo, iniciado experiências com apostas ou com outro tipo de situações. A questão da alimentação, que também foi importante e também poderá ter aqui impactos na saúde a curto, médio prazo. Portanto, há uma série de fatores. Deixa-me só, faz aqui referência, quando nos está a falar, faz referência ao primeiro confinamento. Há diferenças entre o primeiro e os outros confinamentos? O primeiro foi mais transversal, exatamente, a todas as áreas, ou seja, havia mais setores fechados, digamos assim, havia maiores restrições à circulação e havia um fator muito importante que o professor Miguel referiu, que é o medo e o desconhecido, não é? Que depois foi progressivamente sendo... ainda hoje não sabemos tudo sobre este vírus e sobre as suas consequências, mas já se sabe mais alguma coisa, já se sabe que há alguns fatores de proteção, já se sabe que há vacinas, já vai havendo alguns medicamentos, portanto já vai havendo mais informação. Mas naquele primeiro, efetivamente, não se sabia muito bem como é que as pessoas se podiam proteger a não ser fechando-se em casa e isolando-se dos
os outros, não é? E daí eu ter feito a referência ao primeiro, porque de facto foi muito mais condicionador das rotinas. Sr. Professor, falou já algumas vezes em depressão. Aliás, atrás de nós, nestes monitores, vão surgindo algumas palavras como a ansiedade, a depressão, o isolamento social, não é? Que são palavras que nós associamos à fase de confinamento. Pois, é difícil estabelecer bem as fronteiras entre as coisas, mas eu acho que aquilo que é mais importante, em termos de mensagem, é as pessoas têm de saber e de aceitar que depressão, ansiedade, essas coisas, todas fazem parte da nossa vida e não há hipótese nenhuma de fugirmos a elas. Todos nós temos períodos em que andamos mais ansiosos, em que estamos mais deprimidos, todos nós sofremos perdas nas nossas vidas e, portanto, todos nós vamos passar por essas experiências. Outra coisa é quando essas experiências se prolongam para lá daquilo que era esperado, que não foi o que aconteceu no confinamento, porque no confinamento aquilo que nós verificámos foi que, quando o confinamento acabava, os níveis de depressão e de ansiedade baixavam todos outra vez. A situação normalizava. E aí estamos a falar de coisas que são as perturbações de adaptação, de ajustamento, e que normalmente têm uma correlação com o período em que o agente está em vigor. Pronto, acaba-se o confinamento, aquilo melhora. E depois há um pequenino grupo de pessoas que já tinham uma vulnerabilidade prévia, mas é um grupo mais pequeno, bastante mais pequeno, que assim pode evoluir para verdadeiras situações de doença mental. Seja depressão, seja o que for. Não interessa agora aqui. Mas aí estamos a falar apenas de uma minoria. E quando se pensa na saúde mental de uma população, nós temos de nos preocupar, em primeiro lugar, com a maioria. Porque é na maioria que nós temos de preparar as medidas que abrangem toda a população transversalmente. E é por isso que, volto a dizer, estas questões da sensibilização para este tema são um ganho enorme civilizacional para nós e cultural para nós. Eu acho que, do ponto de vista daquilo que as pessoas acham sobre a saúde mental e sobre este aspecto, neste último ano e meio está a operar-se uma revolução cultural em todos nós, e não é só em Portugal, em toda a parte. Aliás, esta questão da participação e do aparecimento destes temas da saúde mental, da depressão, da ansiedade, tudo isso, nos mídias, nos jornais, é impressionante. Hoje saiu um estudo que mostra que, neste último ano, a subida de temáticas de saúde mental nos mídias já ultrapassou os 400%. Isto é uma coisa absolutamente impressionante. Ou seja, por mais campanhas que nós tivéssemos feito, nunca tínhamos conseguido isto. Como é que acha que os mídias se comportaram? Em relação à pandemia ou em relação em relação à pandemia? Bem, vamos lá ver uma coisa. Poderemos falar aqui também, ouvimos falar da sobreinformação. Vamos lá ver, os mídias aconteceu-lhes a mesma coisa que nos aconteceu a nós todos. Foi a primeira vez que viveram uma situação destas, não é? E é importante nós vermos o que é que... Porque isto foi muito relevante para a maneira como nós lidámos com o primeiro confinamento e com a pandemia nos primeiros tempos. O que é que os mídias nos traziam? Antes de nos trazerem imagens em Portugal, porque o vírus não tinha cá chegado, exato. mas já nos traziam imagens absolutamente catastróficas de Itália e de Espanha. Exatamente. Em que nós víamos, eu lembro de uma imagem de um hospital espanhol, que eu conheço muito bem, que é um hospital excepcional, de altíssima tecnologia, pessoas deitadas no chão e que algumas delas provavelmente morreram. E portanto, a imagem que nos aparecia era uma imagem que eu diria catastrófica. De maneira que, quando esta situação chega a Portugal, é normal que já tivesse isto vinha de trás. Eu não posso agora dizer que os mídias teriam de ter aqui uma posição absolutamente neutra e o iriam conseguir. Acho que isso era uma expectativa perfeitamente irrealista. De maneira que acho que numa primeira fase houve um foco que nós agora podemos olhar para trás e dizer foi exagerado, naquela questão de quantos mortos, quantas pessoas em cuidados intensivos, que no fundo é informação, mas repetida de 5 em 5 minutos, torna-se, de facto, põe a pessoa a pensar 2 vezes se de facto o que é que vai fazer da sua vida, se vai trabalhar, se não vai trabalhar, se fica em casa, tudo isso, não é? Se é uma arma de risco para os outros familiares, por exemplo, para pessoas mais velhas, tudo isso estava em jogo. Acho que depois aconteceu com os mídias aquilo que aconteceu com o resto da sociedade. As coisas estabilizaram, os sistemas humanos normalmente tendem para aquilo que se chama a média. E aqui também. E eu acho que nós temos de dar algum desconto em relação a um período que houve, que foi um período muito agudo das nossas vidas. Nós às vezes esquecemos um bocado o que é que vivemos em março do ano passado e em janeiro deste ano. Mas de facto a situação
Nós agora temos alguma dificuldade em transpor-nos para lá, mas foi terrível. Também se falou muito do impacto que a comunicação social teve na população. Mas também agora está a ter o efeito oposto, porque também está a dar, olha aquilo que nós estamos a fazer agora, está a permitir que a saúde mental, que não é só doença mental, é uma coisa diferente. A saúde mental tem a ver com o nosso bem-estar, com os aspectos positivos da vida, se fala disto todos os dias. E nós também devemos isto aos mídias. Também. E eu, pessoalmente, enquanto diretor do Programa Nacional, estou muito grato aos mídias nesse aspecto. Não é? É verdade. Sra. Professora, e que impacto é que a pandemia trouxe ao ensino, nomeadamente ao ensino superior? Trouxe algum. Deixe-me só dizer em relação a isto que, a par da responsabilidade dos meios de comunicação social e em rede, existe também a responsabilidade dos indivíduos, não é? Da importância da educação para a saúde e do desenvolvimento da literacia e da importância da educação num sentido mais alargado. Impactos da pandemia a vários níveis no ensino superior, dependendo dos públicos também. Se nós pensarmos naqueles estudantes do ensino superior que têm um percurso regular, portanto, que terminaram o secundário e seguiram para o ensino superior, teve um impacto muito significativo na medida em que houve uma perturbação, inclusivamente, da forma como estava organizado o seu processo de ensino e aprendizagem, não é? Porque passaram a ter aulas à distância, de uma forma para a qual não estavam preparados, os professores estão pouco, confinados no mesmo espaço do que as famílias, por vezes com irmãos nas mesmas circunstâncias e noutros níveis de ensino, com os pais também muitas vezes a trabalhar em casa ou até em situação de desemprego, ou a ter que ir trabalhar para fora, dependendo das condições, portanto perturbou grandemente. No caso da Universidade Aberta, a questão foi diferente, porque tratando-se de outros estudantes com estas características noutras universidades também, mas pensando concretamente no público de estudantes da Universidade Aberta e considerando que são adultos profissionalmente ativos, que têm eles próprios famílias e estruturas familiares nas quais estão integrados, em termos do seu processo de conhecimento e de ensino-aprendizagem, o impacto foi muito reduzido. Porque, na verdade, eles já estavam a trabalhar num regime de educação digital em rede. Portanto, eles já estavam a trabalhar a partir de casa, ou do local de trabalho, ou do jardim, ou da praia, ou do que fosse, em qualquer lugar do mundo, não é? E, portanto, desse ponto de vista, a única alteração foi mesmo nos momentos de avaliação, no primeiro ciclo, que deixaram de ser presenciais, passaram a ser digitais, mas que, de acordo com os dados que temos, foi uma mudança até bastante valorizada e apreciada, pelo menos pela generalidade dos estudantes. Estamos mesmo a terminar, mas eu não posso deixar de fazer a pergunta: riscos, benefícios do trabalho online para a saúde mental? Voltando só um bocadinho atrás, à questão do ensino, eu entendo que, por exemplo, na Universidade Aberta isto pode não ter tido um impacto grande, porque as pessoas já estavam capacitadas e orientadas para trabalhar nesta área, mas isto nas faculdades de medicina não foi nada assim. Claro. Foi completamente diferente. Quer dizer, uma coisa é dar meia dúzia de aulas teóricas online. Quer dizer, nós todos tivemos de nos adaptar num tempo recorde para conseguir dar as aulas. Eu fui o ensino superior todo e o ensino não superior. Agora, como é que se aprende a palpar uma barriga online? Eu não sei, não é? É ver um vídeo do YouTube? De certeza absoluta que não é. É preciso pôr as mãos. Processo grande, é preciso pôr as mãos. É preciso olhar os doentes nos olhos. De maneira que o impacto, por exemplo, no caso da nossa área académica, foi um impacto muitíssimo grande. Muitíssimo grande. Depois, para além daquilo que eram os medos absolutamente legítimos dos responsáveis dos hospitais, em deixar entrar os alunos que, por um lado, tinham de aprender, mas, por outro lado, eles próprios podiam ser veículos de transmissão. Claro. Portanto, tudo isto teve um impacto muitíssimo grande. Esse muitíssimo grande, não é? O teletrabalho, eu acho que deve ser com conta, peso e medida. Não me repugna nada que haja uma organização do trabalho que permita que a pessoa possa estar um dia ou dois em teletrabalho em casa. Sei perfeitamente que existem pessoas condicionantes da sua própria personalidade, ou desse género de coisas que vivem a 2 horas do emprego, preferem estar em teletrabalho. Considero que, do ponto de vista emocional e do equilíbrio psico-emocional das pessoas, não há nada como o trabalho presencial que permite uma relação completamente diferente. E acho que as pessoas
devem pensar maduramente nisso. Neste momento, na sociedade portuguesa, há um processo de reequilíbrio em relação àquilo que vai ser o trabalho daqui a uns meses ou daqui a uns anos. O que é presencial, o que é que não é presencial, mas acho que isto deveria ser bem ponderado. O teletrabalho tem vantagens, mas também tem desvantagens. Quero só dizer que concordar com o que diz o professor Miguel, e de facto eventualmente o teletrabalho tem vantagens e não será uma modalidade que se adequa a qualquer tipo a todas as pessoas. Não tem só vantagens, não é só bom ou não é só mau, depende. Obrigada. O impacto da pandemia na vida e na saúde mental dos portugueses foi grande, mas ainda há muito para saber. Nós voltamos dentro de 15 dias, sempre com assuntos da atualidade, na única Universidade Pública Portuguesa de Ensino à Distância.